Olá, hoje a gente vai trabalhar com a nossa aula de logaritmos. O que significa logaritmos? O que é um logaritmo? Por exemplo, quando a gente tem uma equação exponencial, a 2 elevado a x é igual a 8. Bom, o que dá para perceber é o quê? Que quando x é igual a 3, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Esse expoentezinho aqui foi dado o nome a ele de logaritmo. Ou seja, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. Certo? Então, o logaritmo é um novo nome para o nosso expoente. Tá? Então, o John Napier, lá em 1560, mais ou menos, ele falou isso. Você quer encontrar expoente? Encontre o logaritmo. Então, o logaritmo tem tudo a ver com a nossa exponencial. A gente vai falar de função log depois. A gente vai falar que a função log é a função inversa da função exponencial. Então, fica muito esperto com isso daqui. Isso aqui, né, basicamente, é o que significa logaritmo para a gente, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, 10 elevado a x é igual a 90. Aqui a gente não consegue. Então, a gente sabe que é o quê? É um número entre 1 e 2. Por quê? Porque 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado ao quadrado é 100. Então, 10 elevado a 1, alguma coisa, 9, sei lá, né? Vai ser igual a 90. Então, a gente pode falar que o logaritmo, tá vendo? De 90 na base 10 é igual a x. Então a gente já consegue reparar algumas coisinhas. Primeiro, não é? A nossa nomenclatura. O que cada coisinha quer dizer para a gente num logaritmo. Então, aqui a gente tem logaritmo de A na base B igual a x. Então, aqui já está fácil. O nosso B, o numerinho que aparece aqui, vai ser a chamada base do logaritmo. O A, no nosso caso aqui, que seria o nosso 90 aqui, é o nosso chamado logaritmando, gente, que é o logaritmo dele, e o resultado, o nosso x, é o nosso logaritmo, é o nosso expoente aqui da exponencial. Legal? Beleza. E a partir disso, a gente já consegue determinar qual é a definição de logaritmo. Então, todo logaritmo a gente vai conseguir transformar em um exponencial, vice-versa. Como a gente tem aqui, 10 elevado a x é igual a 90. Se a gente reparar, 10 elevado a x resulta em 90. Então, vem aqui a definição do nosso logaritmo. B elevado a x é igual a A. Então, log de A na base B igual a x, 6 somente C, ou seja, vale a ida e a volta, B elevado a x é igual a A. Então, só fazer base elevado ao logaritmo resulta no logaritmo. Certo? Pronto. Então, assim que a gente transforma log numa exponencial em um logaritmo. Lembrando que o logaritmo é esse nosso expoentezinho aqui, ó. O logaritmo desse cara, nessa base, é igual a x. Certo? Tá aí a definição. Bom, Samuca, é qualquer número que a gente vai poder colocar no lugar de A, no lugar de B aqui? Então, vamos pensar que a gente tem, então, a nossa chamada condição de existência. Vamos lá. Vamos ver o que ela quer dizer para nós. Bom, então temos log de A na base B, como a gente tinha aqui, igual a x. Condição de existência é... Bom, se a gente pegar a definição aqui, B elevado a x igual a A. Lembra que a gente falou lá em exponencial? Base de uma exponencial tem que ser sempre um número positivo, ou seja, maior que zero, e diferente de 1. Bom, então, olha aqui a condição de existência. A base do log, que se transformou na base da exponencial, tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, B maior que zero e B diferente de 1. Se o B é um número positivo e diferente de 1, o resultado, nosso A, aqui, que é o nosso logaritmando, obrigatoriamente, então, ele vai ser um número também positivo. Ou seja, condição de existência de um log de A na base B igual a x, A sempre um número positivo, então logaritmando sempre um número positivo, base sempre um número positivo
é diferente de 1. O resultado do logaritmo aí pode ser um número negativo, né? Aí depende muito do que a gente tiver colocando aí no logaritmando e na nossa base. Tá bom? Feito, então, vamos colocar aqui alguns exemplinhos, então. Exemplinho de número 1, bem tranquilinho. É o log de 16 na base 2. Olha, dá para a gente fazer direto, não é? Nesse caso aqui, olha, vamos pensar. Log de 16 na base 2, ou seja, 2 elevado a quem vai resultar em 16. No caso aqui, 4. 2 elevado à quarta é igual a 16. Tá bom. Então a gente... mas e se eu não souber de cabeça, né? Como que a gente vai acabar fazendo? Bom, então vem para o exemplinho de número 2. Exemplinho de número 2. Vamos fazer um pouquinho mais legal. Log de 625 na base 1/5. Beleza. Até dá para fazer de cabeça, mas vamos supor que a gente não sabe. Não sei de cabeça. 1/5 elevado a quanto vai dar 625? Bom, faz o seguinte. Quando a gente não sabe, chama de x. E faz o quê? Vamos trabalhar com exponencial. Então, é muito importante a gente saber trabalhar com exponencial para poder trabalhar com logaritmos. Então, vem aqui. 1/5, lembra? Base elevado ao logaritmo resulta no logaritmando. Portanto, 1/5 elevado a x é igual a 625. Olha aqui o nosso logaritmo. Estão vendo? Então, está aqui ó, o nosso expoente. Bom, vamos tentar agora. A gente tem o quê? Uma equação exponencial simples. Como que a gente resolve mesmo? Iguala as bases, iguala os expoentes. Aí fica o nosso critério. Bom, 1/5 eu vou transformar em 5 elevado a menos 1. Então, a gente fica com 5 elevado a menos 1 elevado a x é igual. Bom, 625 é o 5 elevado à quarta, não é? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Então, 5 elevado à quarta. Tá quase lá, né? Potência de potência aqui, o que a gente faz? Multiplica os expoentes, então fica menos 1 vezes x dá menos x. Portanto, 5 elevado a menos x é igual a 5 elevado a quarta. Opa, aí sim, igualamos as bases, iguala os expoentes. No caso, menos x é igual a 4. Portanto, x é igual a menos 4. Prontinho. Está feito. Ou seja, o log de 625 na base 1/5 é igual a menos 4. 1/5 elevado a menos 4 realmente vai dar 625. Então, está aí para a gente a definição de logaritmos, condição de existência e o que logaritmo representa para a gente, com alguns exemplos. Claro que depois, nos exercícios de aula, a gente vai trabalhar com mais questões envolvendo os logaritmos. E agora a gente vai para as consequências da nossa definição de log. Só lembrando, log de A na base B igual a x, se somente C, lembra, B elevado a x igual a A. Tá. Vamos lá, então. Se a gente tiver isso aqui, essas consequências ajudam a gente. Tá? A gente não precisa ficar usando a definição toda hora. Se a gente já lembrar dessas consequências aqui, a gente já pode, de maneira mais rápida e direta, trabalhar em alguns exercícios. Por exemplo, então, log de 1. Log de 1 em qualquer base, claro, estando dentro das condições de existência. Certo? O A é positivo, né? Ou seja, logaritmo é um número positivo e a base é um número positivo diferente de 1. Beleza? Então, estando dentro das condições de existência, quanto seria o log de 1 em qualquer base? O log de 1 na base B seria o quê? Bom, vamos pensar.
B elevado a quem é igual a 1? Zero. A gente pode até colocar, pois B elevado a zero é igual a 1. Qualquer base elevada a zero vai sempre resultar em 1. Segunda consequência. Ou seja, log de 1 em qualquer base é sempre zero. Apareceu log de 1, já era. Log de B na base B, ou seja, quando a base e o logaritmando são iguais, vamos pensar, B elevado a quanto vai ser igual a B? Pode ser 1. Então, uma coisa elevado a 1 é ela mesma. Então, a gente tem, pois, né, B elevado a zero, B elevado a 1, é igual a B. Prontinho. Ou seja, apareceu base e logaritmando iguais, o log já vai dar 1. Aqui, quando a gente tem base e logaritmando iguais, só que a gente tem uma potência aqui no N. Eu não vou falar da propriedade, da regra do tombo, lá tudo mais e tal. Eu vou, antes, pensar nisso. B elevado a quanto vai dar B elevado a N? Só pode ser N. Pois B elevado a N é igual a B elevado a N. Então, se eu tiver log de 10 na base 10 elevado a 5, vai dar 5. Sempre o expoente aqui, quando a base e o logaritmando são iguais. Tá? Quarta, essa daqui, ela ajuda até para a gente entender essa daqui. De vez em quando vai aparecer. Então, vamos pensar. Quando a gente tiver uma base elevada a um logaritmo, onde, olha para esse logaritmo, ele tem a mesma base da exponencial aqui. Tá? O resultado vai ser o logaritmando aqui, no caso, A. Por que isso vai acontecer, Samu? Então, vem aqui. Pois, vou fazer o seguinte. Se eu tiver aqui log de A na base B, ele vai ser igual a quem? Eu vou falar que ele é igual à mesma coisa. Log de A na base B, isso é fato. Log de A na base B é igual a log de A na base B. Agora vamos pensar na definição como se esse log aqui fosse o nosso x. Portanto, B elevado a log de A na base B vai ser igual a A. Olha só. Base elevada ao logaritmo, então fica B elevado ao log de A na base B, ó, esse elevado a esse, resulta nesse cara aqui. É igual a A. Prontinho. Acabamos de perceber isso aqui. Então, quando a base da potência é igual à base do log, que é o expoente dele, o resultado é o próprio logaritmo. Legal? De vez em quando aparece. Então, fique esperto com isso daqui. Não é tão comum, mas pode aparecer. E essa daqui, a gente chama de propriedade fundamental. Ela é bem interessante, ela é bem simples de a gente entender, certo? Se a gente tem aqui, e bastante usado, log de A na base B é igual a log de C na base B. Fica bem tranquilo de a gente reparar que você tem uma igualdade de logs na mesma base. Quer dizer que os logaritmandos vão ser iguais. Então, isso aqui, C e somente C, A é igual a C. A igualdade dos logaritmandos. Tá? Isso quer dizer, isso é mais interessante até a volta. Ou seja, se eu tenho uma igualdade de duas coisas, quer dizer que a gente pode aplicar log dos dois lados na mesma base. Isso vai acontecer muito quando a gente tiver uma exponencial que a gente não consegue igualar as bases, a gente aplica log dos dois lados na mesma base, é claro. Tá? Mas a gente poderia provar isso daqui se a gente fizesse nem... Até vou fazer um cantinho aqui, mas não precisa. Se você fizesse B elevado a log de B na base C, é igual a... Pode até colocar... Pois... Se a gente colocar aqui, log de A na base B igual a log de C na base B, se a gente utilizar a nossa definição de log, como é que vai ficar?
base elevado ao logaritmo resulta no logaritmando. Então, a gente tem que b elevado ao log de c na base b é igual a... Opa! Quando a base... Lembra? Quando a base da nossa exponencial é igual à base do log, o resultado é o logaritmando. Então, isso aqui, C somente C. C igual a A, ou A igual a C, que é o que a gente chegou aqui. Pronto. E aqui está para a gente as consequências da definição, da nossa definição de log, que a gente viu há pouco. Legal? E agora, galera, a gente vai para as observações, algumas observações sobre logaritmos, algumas bem interessantes. Vamos lá. Primeira observação bem simples, é o famoso logaritmo decimal, que é o logaritmo mais utilizado. Então, é o chamado logaritmo na base 10. Então, se a gente tiver log de A na base 10, como é o logaritmo mais utilizado, a gente não precisa colocar nada na base. Então, o logaritmo de A na base 10 é a mesma coisa que escrever log de A. Tá? É a mesma coisa que a raiz quadrada. A gente não coloca o 2 lá no índice, porque a raiz é mais utilizada. Então, logaritmo decimal não precisa ter nada na base. Legal? Observação de número 2. Essa observação aqui de número 2, faz uma marquinha nela, que essa observação aqui, muito importante. Várias questões de vestibular vem trazendo essa observação aqui. Bom, logaritmo natural, também chamado logaritmo neperiano, em homenagem ao John Nepper, tá bem? A gente chama de LN, é o logaritmo natural de A. O que é o logaritmo natural de A? É a mesma coisa que escrever o log desse cara aqui, no caso A, na base E, onde E é o nosso famoso número de Euler, que é uma constante, que é um número irracional, que vale aproximadamente 2,7182. Mas é um número irracional. Por que apareceu, né, o logaritmo natural? Porque em vários fenômenos da natureza aparecia, né, acabava em alguns estudos, aparecendo o logaritmo na base E, que é o nosso número de Euler. Então, a ele foi dado o nome de logaritmo natural. O que você tem que lembrar? Está destacado aqui para você. LN, né, logaritmo natural de alguma coisa, é o log desse cara na base E. Lembrando disso, tá ótimo. Preciso saber quanto vale o número de Euler? Não. Se você lembrar, caso você precisar, se você lembrar que ele é maior do que 1, já está ótimo, porque às vezes você vai acabar caindo em alguma inequação log ou exponencial, que aí você vai ter que lembrar aquele lance de trocar o sinal. Só isso, tá? Lembrando que é maior que 1, tá ótimo, e isso aqui é o mais importante. Essas duas próximas observações agora, olha, não precisa se preocupar muito, é raro aparecer, mas até aparecia mais hoje em dia, bem pouco usado, mas vou comentar aqui para vocês. Mas é importante mesmo essa aqui, né, que a gente usa bastante, e essa aqui que precisa ter uma marquinha, que é o nosso logaritmo natural. Rapidinho, então, cologaritmo. Então, colog de A na base B é a mesma coisa que o log do inverso do logaritmando. Então, seria o log de 1 sobre A na base B. A gente vai trabalhar com as propriedades de logaritmo, a gente vai ver que isso aqui é A elevado a menos 1, tomba o expoente lá, e a gente pode direto já então dizer que o cologaritmo de A na base B é igual ao oposto, menos o log de A na base B. Então, se você precisar usar, lembre-se, cologaritmo é o oposto do logaritmo. Só trocar o sinal. Acabou. E esse aqui menos utilizado ainda, que é o antilogaritmo. O que é o antilogaritmo? Vocês estão vendo aqui, log de A na base B igual a C? Então, o logaritmando também pode ser chamado de antilogaritmo. Então, só lembrando aqui, B elevado a C é igual a definição de log. Se a gente fosse fazer, então, né, pensar no antilogaritmo, então o A é o antilogaritmo de C na base B. Então, olha, antilog de C na base B é igual a A. Então, o logaritmando também pode ser chamado de logaritmo. É como se quando a gente tem um antilog, a gente pegar a base e elevar a esse cara aqui, não fazer a voltinha como a gente faz aqui, né? B elevado a C igual a A. A gente faz B elevado a C, no caso aqui, é igual a A. Tá vendo? É o mesmo resultado. Então, o antilog, caso apareça, você vai pegar a base
e levar já direto esse cara e igualar a esse aqui. É isso. E agora a gente vai para a função logarítmica, função log, tá? Então, a função log, sua forma geral aqui, fx é mais simples, fx igual a log de x na base b. Lembrando que o b, né, a base do nosso logaritmo, tem que ser um número positivo, ou seja, maior que zero, e diferente de 1, condição de existência. O x aqui é a nossa variável, portanto, o domínio da nossa função log, nesse caso aqui, lembra que o logaritmo tem que ser sempre um número positivo, ou seja, maior do que zero, não pode ser igual a ele. Então, o domínio da nossa função vai de zero até o infinito. Legal? Bom, o que vai poder, então, acontecer com a base da nossa função log? A base da função log pode ser um número entre 0 e 1, como eu coloquei aqui. Ó. Então, coloquei uma reta real para a nossa base, b pertencente aos reais, tem que ser maior que zero, nem coloquei a reta para lá. E diferente de 1, bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 1, e a base pode ser maior do que 1. Então, a base da nossa função log ou é maior do que 1, ou está entre 0 e 1. E o gráfico, como vai ficar? Vamos começar aqui com a base maior do que 1. Vamos pensar se fosse, por exemplo, log de x na base 2. Tá? Vamos pensar. Para x igual a 1. X igual a 1, log de 1 em qualquer base é 0. Por isso que corta aqui no 1. Se eu pegar, por exemplo, meio, log de meio na base 2. 2 elevado a quanto é igual a meio? Menos 1. Log de 1/4, menos 2. Log de 1/8, menos 3. Tá vendo? Vai entendendo até o menos infinito. Lembrando que x não pode ser igual a zero. Tem que ser maior do que zero. Olha o nosso domínio. Então, o gráfico tende a encostar no nosso eixo y, no eixo das ordenadas. Portanto, o nosso eixo y, nesse caso aqui, é chamada assíntota, a função assíntota vertical. O gráfico tende a encostar nessa linha aqui. E para valores de x cada vez maiores, então a gente pegar 2, vai dar 1, 4, vai dar 2, 8, vai dar 3. Então, esse é o nosso chamado crescimento, né, logarítmico. Então, função log, quando a base é maior do que 1, fica desse jeitinho. Então, b, log de x na base b, a gente tem, quando a base é maior do que 1, o gráfico faz esse movimentinho aqui, essa curvinha especial, tá? Lembrando, esse tipo de função é uma função crescente, tá? Então, a gente pode colocar aqui que a nossa função é crescente. Beleza? E quando a base se encontra entre 0 e 1, a base do log, por exemplo, é meio. Vamos substituir aqui. Por exemplo, x igual a 1. Quando x igual a 1, log de 1 em qualquer base é 0. Corto aqui no 1. Conforme eu vou aumentando meio, log de meio na base meio, 1. Então, quando x igual a meio, vai dar 1. Quando for um quarto, meio ao quadrado, não é? Vai dar 1/4, ou seja, 2, ou seja, 1/8. Vai dar 3, ou seja, quanto menor for o x mais próximo ao zero, maior vai ser o nosso resultado, não é? Pensa, 1/24, aqui 1024, 1 sobre 1024, daria 10. Então, quanto mais próximo do zero, maior vai ficar, tende ao infinito aqui. E quanto maior for o x, pensa, 2, log de 2 na base meio. Meio elevado a menos 1 vai dar meio. Se fosse, por exemplo, 4, seria meio elevado a menos 2, então vai diminuindo. Conforme eu aumento o valor de x aqui, a nossa imagem vai diminuir. Pensa, 1024, né, como a gente tinha falado. 2 elevado a menos 10, ó, então lá no 1024 vai dar menos 10, então vai fazer esse movimento. Lembrando que o gráfico tende a encostar aqui também, certo? Então, tá aqui o nosso domínio, continua sendo do zero para frente, não é? Não podemos ser igual a ele, aqui é a nossa assíntota vertical também. Lembrando, quando a base, então, da função log está entre 0 e 1, nesse jeitinho aqui mais simples, a função será decrescente. Prontinho. E aí, a gente vai agora fazer 2 exemplos de construção de gráfico para a gente poder colocar um pouquinho mais em prática aqui a nossa função logarítmica. Uma observaçãozinha,
Sobre função log e função exponencial. Lembra que eu disse, né? Que a log e a exponencial são funções inversas. Por quê? Vamos ver isso graficamente. Por exemplo, eu tenho uma função log aqui, que a gente acabou de ver, base maior do que 1, então log de x na base b. Se a gente pegar uma função exponencial de mesma base, então a b elevado a x, o gráfico vai ficar desse jeitinho aqui. Só a gente lembrar um pouquinho de função exponencial crescente, no caso, passa pelo 1. Então, essa daqui seria a b elevado a x. Ok? Onde a gente percebe, claro, fiz minha mão, mas dá para a gente perceber o seguinte. Lembra quando duas funções são inversas, elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Então, funciona do mesmo jeitinho. Então, dá para ver, né? Que uma função log e uma exponencial de mesma base, certo? Vão ser funções inversas. Ah, e se a base estiver entre 0 e 1, a mesma coisa? A mesma coisa, que já está log, não é? Fica decrescente, passando aqui pelo 1. E se a gente for fazer a nossa exponencial, ela vai ficar, lembra da exponencial crescente? Ela vai ficar mais ou menos desse jeitinho aqui, passando pelo 1 aqui no eixo y. Onde, se a gente fizer a reta y igual a x, dá para ver também que vai ficar simétrico os dois gráficos, a b elevado a x, que é a nossa função exponencial, e a log de x na base b. Então, sendo crescente ou decrescente, dá para perceber que a função log e a função exponencial são funções inversas. Vamos então para o nosso exemplo de número 1. Construção. Quero o esboço do gráfico dessa nossa função logarítmica. F de x igual a log de 3x menos 6 na base 2. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer com essa funçãozinha aqui? Primeiro, condição de existência, né? O domínio da nossa função. Então, a condição de existência, bom, a base está tranquila, já é maior que 0 e diferente de 1, mas o logaritmando aqui tem que ser um número positivo. Portanto, a condição de existência é que 3x menos 6 seja um número maior do que 0. Não pode nem ser igual a 0. Bom, 3x é maior do que 6, x é maior do que 2. Ou seja, aqui, quando a gente faz essa condição de existência, a gente está definindo a nossa assíntota. O x obrigatoriamente tem que ser maior do que 2. Tá? Então, vamos ver o que vai agora acontecer. Né? A gente vai ter aqui uma função log. Eu já vou colocar o esbocinho, o começo do esboço do gráfico para vocês. Onde x precisa ser obrigatoriamente maior do que 2. Portanto, vamos falar que o 2 está aqui, é lógico, só um esboço. Certo? X é maior do que 2. X não pode assumir valores menores do que 2, senão isso aqui é negativo ou igual a 0. Perfeito. Então o gráfico vai funcionar daqui para frente, está vendo a nossa assíntota. Lembrando, essa funçãozinha é uma função crescente. Conforme eu estou aumentando o valor do x aqui, 3x menos 6 está aumentando, não é? Tanto que a função 3x menos 6 é uma função do primeiro grau, crescente. A raiz dela seria 2. Então, ela vai ficar cada vez, não é, maior, conforme eu aumento o valor de x. Então, eu vou ter um log cada vez maior. Então, log de 2, né, de alguma coisa na base 2, quanto maior for, maior vai ser o log. Então, é uma função crescente. Ela vai ser mais ou menos desse jeitinho aqui. O que a gente precisa só, para terminar e deixar esse esboço interessante,
é saber esse valorzinho aqui, que é onde o nosso gráfico intercepta ou corta o eixo x, certo? É a raiz da função, no caso. É só a gente fazer o quê? Igualar a nossa função a zero. Então, se a gente fizer log de 3x menos 6 na base 2 é igual a zero, como que vai ficar? Lembra a definição de log? Base elevado ao logaritmo resulta no logaritmando, portanto, 2 elevado a zero dá 1. Portanto, 3x menos 6 é igual a 1. 6 para lá. 3x é igual a 7. X é igual a 7 terços. Portanto, o gráfico vai interceptar o x, vai ter como raiz 7 terços. Então, está aqui o esboço do gráfico da nossa função. E se a gente estivesse somando uma unidade, né? A gente pegaria igual a zero, né? E soma uma unidade. Então, tudo a mesma coisa, tá? Somando uma unidade ali fora, né? O gráfico desloca uma unidade para cima. E assim vai. A gente igualaria a zero, tivesse mais um aqui, um mais isso. Faria a mesma coisa, tá? Então, seja lá o que estiver acontecendo. Está aqui um esbocinho, então, dessa função log de 3x menos 6 na base 2. Esse foi o nosso primeiro exemplo. E agora a gente vai para o nosso exemplo de número 2. Então, temos aqui uma funçãozinha, f de x igual a log de x quadrado menos 5x mais 4 na base 4. Primeiro, vamos lá. O 4, a base, não é maior do que zero e diferente de 1, tranquilo. Agora tem a condição de existência para o logaritmando. Então, a gente vem e faz, primeiramente, a condição de existência. Daqui que vão ser as assíntotas, inclusive, da nossa função. Então, fica x quadrado menos 5x mais 4 tem que ser um número positivo, não é o nosso logaritmando. Então, a gente cai numa inequação do segundo grau. Vamos resolvê-la. Igual a zero, primeiramente. X quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Vamos achar as raízes e fazer o estudo do sinal dessa função. Então, soma e produto. Soma das raízes menos b sobre a. 5, produto das raízes, c sobre a, 4. Bom, a gente tem aqui, então, x1 e x2, as nossas raízes, onde vão ser, soma 5, produto 4, 1 e 4. Então, vamos fazer agora o estudo do sinal dessa nossa funçãozinha. A gente sabe que o gráfico é uma parábola, onde a concavidade é voltada para cima, cortando ou interceptando x em 1 e 4, que são as nossas raízes. Estudo do sinal, quando x é maior do que 4, a função é positiva, quando x está entre 1 e 4, a função é negativa, e quando x menor do que 1, a função é positiva. Certo? Então, a gente já sabe que a nossa função aqui, no caso, isso aqui é um número positivo, para quando x for maior do que 4, não pode ser igual a ele, senão vai zerar aqui, quando x menor do que 1. Aquela função que está ali fazendo papel de logaritmando vai ser positivo. Tá? Então, x não pode assumir valores entre 1 e 4, tá vendo? Então, x maior do que 4 e menor do que 1. A gente já tem aqui as assíntotas da nossa função. Então, vamos brincar agora aqui, vamos já começar a fazer o esboço do nosso grafiquinho. Olha, vamos pegar a linha do 1 mais ou menos. É só um esbocinho. E a linha onde vai estar o 4. Então, aqui vai estar o 1 e aqui vai estar o 4. Lembrando, x tem que ser, só para recolocar aqui, vou escrever algebricamente, menor do que 1
ou x maior do que 4. Então, entre 1 e 4 não tem gráfico. O gráfico só vem de x maior do que 4 e para x menor do que 1. Ótimo. Então, agora, vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Bom, é o log de tudo isso na base 4. Só para a gente perceber o que vai acontecer, não é? Quando o x for maior do que 4, quanto maior for o x, maior vai ser isso daqui. Como a base é 4, a função vai ser crescente. Quanto maior for o número que tiver aqui, maior vai ser o log. Então, a gente vai ter uma função mais ou menos assim. E daqui a pouco a gente vai encontrar onde essa função corta aqui o eixo x. Bom, e quando o x for menor do que 1, como que a função se comporta? Vamos pensar? Quanto mais negativo for o x, maior vai ser a função. E quanto maior for isso, maior vai ser o log. Então, quanto mais próximo do 1, tende ao menos infinito. Ela vai aumentando. E quanto mais negativo, maior vai ser o valor da função. Ela fica decrescente nesse caso. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ah, mas a base aqui é um número maior do que 1. A função não é crescente. Sim, mas só se fosse somente x aqui. Então, aqui a gente tem uma outra função. Depende do comportamento disso aqui. Tá? Então, quando x mais negativo, isso aqui fica cada vez maior. Quanto mais negativo, isso é cada vez maior, maior o valor da função. Então, nessa parte da função, a gente vai primeiro ver onde ela corta ou intersecta o eixo y. Onde que a função corta ou intersecta o eixo y? Bom, uma função intersecta ou corta o eixo y, qualquer que seja ela, quando x for igual a zero. Então, vamos fazer x igual a zero. Vamos fazer a f de zero. Então, fica que a f de zero, ou y, é igual a log. Vamos fazer direto. Ó, fica 0 aqui, fica log de 4 na base 4. Ou seja, f de 0, no y aqui no caso, é igual a 1. Então, o gráfico corta o eixo y em 1. Então, o gráfico com certeza vai ficar basicamente assim. Opa, vamos melhorar aqui um pouquinho? Só para ficar parecido com... Aí, pronto. A gente tem agora aqui 1. A gente só vai precisar saber agora onde esse gráfico corta o eixo x. É nesse ponto aqui e nesse aqui. Vamos descobrir, então, eixo x. Basta igualar a função a zero. Então, vamos igualar a função a zero. Então, f de x é igual a zero, que é a raiz, ou no caso agora, as raízes da função. Então, igualando a zero, fica log de x quadrado menos 5x mais 4 na base 4 é igual a zero. Usa a definição de log. Base elevada ao logaritmo resulta no logaritmando. 4 elevado a zero dá 1. Então, ficamos com x quadrado menos 5x mais 4 igual a 1. X quadrado menos 5x. 4 menos 1 mais 3 é igual a zero. E agora resolver essa equação do segundo grau. Vamos lá. Delta. Vou colocar aqui um pouquinho mais ao lado. A gente faz aqui b quadrado menos 4ac. 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Portanto, o nosso delta, que fica 12, 25 menos 12, 13. Portanto, o nosso x é igual a menos b, 5, mais ou menos a raiz de 13,
sobre 2a, que é 2. Então, a gente tem dois valores de x. 5 mais raiz de 13 sobre 2, que com certeza é maior, está aqui. E o outro valor para x, a outra raiz, é 5 menos a raiz de 13 sobre 2. Só lembrando, né? A raiz de 13 seria 3 e alguma coisa, né? 5 menos ele dá, né? 1 e alguma coisinha lá, dá 2 e alguma coisinha, né? Que é um número positivo, que seria um número, desculpa, um pouquinho menor do que 1 no caso, né? Se a gente pegar aqui, raiz de 16 é 4, aqui daria 3 e alguma coisinha, me perdoe. 5 menos 3 alguma coisinha, 1, alguma coisa. Dividido por 2 vai ser 0, alguma coisa. Que está cortando aqui. Então, esse cara é o 5 menos a raiz de 13 sobre 2. Se você até preferir, vou melhorar um pouquinho aqui, para não ficar tão bagunçado. Aqui a gente tem 5 menos a raiz de 13 sobre 2. Pronto, aí fica um pouquinho mais de espaço. Então, a gente já tem, sabe onde corta eixo Y, onde corta o eixo X, a gente sabe quais são as assíntotas. Nesse caso, a gente tem duas assíntotas para essa funçãozinha aqui, no caso, chamada assíntotas verticais. Está feito aí, então, para nós, o esboço do gráfico de uma outra função logarítmica. Valeu!